Boa noite. Para mais um vídeo aqui, falando sobre a nosso estudo da Escola Dominical. Nós estamos, no próximo domingo, vamos estudar a lição 32, que tem como tema Adoração que produz exemplo. Adoração que produz exemplo, tá bem? Vou colocar aqui no nosso chat nosso tema de hoje. Adoração que produz exemplo, tá? Adoração que produz exemplo é o nosso estudo 32. Estudo 32, tá bem? O meu desejo é que você já tenha lido a sua lição, ou faça isso, né? Eu estou gravando no dia 6, na quarta-feira à noite, então você tem um tempo ainda para estudar a sua lição, e eu espero que os comentários que eu vou fazer aqui ajudem você nisso, ajudem você a ter uma visão mais profunda desse tema, tá? O tema de adoração não tem como valorizá-lo ainda mais, né? A Bíblia já nos apresenta os servos de Deus, os seguidores de Deus, como adoradores, tá? Jesus vai falar para a mulher samaritana, né, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, tá? Então, nós somos adoradores. Se você crê em Deus de todo o seu coração, se você o serve, você é um adorador, tá? E, obviamente, essa adoração precisa ser feita de tal maneira, precisa ser vivida de tal maneira que ela produz exemplos, tá? E aí, o exemplo aí não é apenas um exemplo moral ou ético, mas a adoração visa a produzir novos adoradores, certo? Tá? Essa é a primeira reflexão aqui, né? A adoração que produz exemplo. Que exemplo? Tá? Que exemplo nós queremos produzir ao adorarmos a Deus? Ou, melhor dizendo, que exemplo nós produzimos ao adorarmos a Deus? Tá? Tem muita gente que pensa no exemplo, sei lá, estético, tá? Então, pessoas que adoram a Deus erguendo as mãos, tá? Aí a pessoa vê você adorando a Deus erguendo as mãos e ela também começa a adorar a Deus erguendo as mãos, tá? Pessoas que adoram a Deus mais contidos, né? Pessoas que adoram a Deus de forma mais extravagante, pulando, rodando, rodopiando, dançando e tal, tá? Será que é desse exemplo que a gente está falando aqui? Tá bem? E não, eu imagino que não, tá? Por quê? Porque esse exemplo aí ele não tem muita importância, tá? Se a outra pessoa adora a Deus na mesma estética com que eu adoro, isso não quer dizer nada, tá? Se eu adoro erguendo as mãos e as pessoas começam também a adorar erguendo as mãos, e daí? Que importância tem isso, tá? A grande questão é se, ao me ver adorando a Deus, ela também começa a adorar a Deus, né? Se o fato dos meus filhos me verem adorando a Deus diariamente, eles também começam a adorar a Deus diariamente. Essa é a adoração que produz um exemplo, tá? O fato de você adorar leva pessoas que não adoram a Deus a buscar a adoração a Deus, tá? Ou pelo menos a perceberem como a sua adoração é diferente da adoração deles, tá? Isso é muito isso salta aos olhos, principalmente no contexto do Antigo Testamento e também das igrejas, as igrejas primitivas, em que os cristãos estão num contexto de adoração idólatra, de adoração politeísta, né? Então você chega nas cidades gregas, nas cidades romanas, e você tem lá uma imensidão de templos, de deuses, de imagens, né? de escultura, e as pessoas estão ali prostrando, adorando.
Aí, quando eles olham para os cristãos, eles não veem ídolo nenhum, eles não veem estátua nenhuma, eles não veem nada com a figura, com a forma de um Deus. E aí eles percebem, cara, a adoração deles é tão diferente da nossa. Tá? Isso também se acontecia no Antigo Testamento, né? Quando Abraão chega em Canaã, tem lá todos os povos com seus deuses, a sua multidão de deuses e tal. E aí Abraão simplesmente ergue um altar de pedras e adora a Deus ali, tá? E você pode imaginar os outros povos ao redor perguntando para Abraão, tá, você está adorando, mas cadê o seu Deus? E Abraão fala, meu Deus está no céu. O meu Deus é o Criador de todas as coisas. Eu não tenho uma escultura da forma do meu Deus. O meu Deus habita no céu. E essa pessoa, então, ao ver Abraão adorando assim, tem um choque. Um choque. Porque a adoração de Abraão, ou a adoração de Noé, que é o tema do nosso estudo hoje, é radicalmente a da adoração dela. Tá? E, guardadas as devidas proporções, esse choque precisa continuar acontecendo. Tá? Será que a adoração das pessoas à nossa volta é igual à nossa? Por que a nossa adoração, a sua adoração, não provoca surpresa? Cara, será que nós estamos adorando como os incrédulos adoram? Tem alguma coisa diferente da nossa adoração para a adoração dos católicos, dos espíritas, dos hindus, dos muçulmanos, dos budistas, do pessoal do Seishonoe? Em muitos lugares, em muitos aspectos, não. Cara. Você vê certas igrejas mais pentecostais ou neopentecostais, que a adoração deles e a adoração de um centro de Umbanda é a mesmíssima coisa. Eu vi esses dias uma igreja dita evangélica com um homem vestido como se fosse pai de santo. E ele se coloca como, não sei se é pastor ou apóstolo, alguma coisa assim, tá? E o pessoal rodando, e aquela coisa, e aquelas músicas e tal, exatamente como você vê nas rodas de Umbanda, nos terreiros e tudo mais, tá? E não apenas falando disso, quando você vem para, mesmo num contexto mais batista, mais presbiteriano, mais conservador, no que a nossa adoração é diferente, de fato, sei lá, dos templos católicos, ortodoxos, sei lá, sabe? Então, no que a nossa adoração é diferente? Tá? Porque se ela não é diferente do que se vê por aí, ela não vai produzir exemplo nenhum. Ela vai ser mais do mesmo. Certo? Mas se eu não quero ficar com tantas reflexões aí, nós vamos para o nosso estudo. Então, a primeira pergunta, a primeira reflexão que a gente faz aqui é: adoração que produz exemplo. Que tipo de exemplo? Que tipo de exemplo? Que tipo de exemplo você imagina que a sua adoração deve produzir? Tá? Que tipo de exemplo? Tá? Então, a primeira coisa é essa, certo? O texto é Gênesis 6, de 9 a 22, que vai nos falar de Noé, tá? De Noé. E o estudo começa nas considerações iniciais assim: você já parou para pensar no legado que está deixando para as gerações atuais e futuras? Tá? E aí ele começa a perguntar sobre isso, começa a questionar isso, né? Que exemplo a nossa adoração está deixando, tá? E, cara, se você tem filhos, isso é muito forte, tá? Isso é muito forte, né? Porque os meus filhos vão aprender a adorar a Deus comigo. E aí? Que tipo de adoradores eles serão? Tá? Que tipo de adorador o Henrique, a Lívia, a Beatriz serão? Tá? Cara, assim, isso é muito forte. Tem muito pai que fala, eu criei o meu filho na igreja e ele se desviou. Eu não quero aqui condenar esses pais, mas criar o filho na igreja
É importante? Sim, é importante. Mas nem se compara à importância de eu criei o meu filho mostrando a ele como adorar a Deus. Tá? Uma coisa é eu criar o meu filho na igreja. Eu levei o meu filho para a igreja desde cedo, tá? Mas o que o seu filho via em casa? O seu filho aprendeu a adorar a Deus em casa? Porque a gente não aprende a adorar a Deus na igreja. Eu vou anotar isso aqui, eu queria que você anotasse também, tá? Ó, vou anotar aqui, ó. Ninguém aprende a adorar a Deus na igreja, tá? Ninguém aprende. Nem o seu filho, nem ninguém. Ninguém, tá? Ninguém. Você aprende a adorar a Deus na vida. Na vida, sabe? É a vida acontecendo, tá? Para fazer uma referência à frase do John Lennon, né? É a vida acontecendo. Por isso que o discipulado é tão forte, por isso que o discipulado é tão importante, tá? Porque é na vida. É na vida. Você adorar a Deus na igreja, tá? Aquilo lá é um culto, é um ato de adoração, tá? Mas a gente aprende a adorar a Deus na vida, aprende a adorar a Deus em meio às crises do casamento, em meio às dificuldades financeiras, em meio à rotina da sua casa, dos seus filhos, em meio à ida e volta para o trabalho, em meio à sua vida social, convivência com amigos, ilusões e desilusões amorosas. É nesse contexto que a gente adora a Deus, tá? É nesse contexto que a gente realmente se mostra como um adorador, tá? Então, isso é importante. Então, cara, criar o seu filho, levando o seu filho para a igreja, legal, é o mínimo do mínimo. Mas o que vai fazer a diferença é se o seu filho tem um ambiente de adoração em casa. Em casa, tá? Porque se ele não tiver adoração em casa, se ele não crescer vendo seus pais como adoradores, e aí, só para sintonizar na realidade, o que que é isso? Cara, se ele não vê você de joelho dobrado orando, se ele não vê você lendo a sua Bíblia, se ele não tem conversa, se o seu filho não cresce tendo conversas com você sobre Deus, sobre Jesus, sobre Espírito Santo, sobre o povo de Deus, sobre Israel, sobre a Bíblia, sobre apóstolos, sobre os milagres, tá? Se o seu filho não cresce tendo esse tipo de conversa, tendo esse tipo de contato, vendo você orando, vendo você passando por dificuldades e clamando a Deus, e vendo você falar das respostas de oração, tá? Você está desempregado e você está conversando com o seu filho e você está falando, filho, temos de orar para o papai conseguir um emprego. Vamos orar, vamos clamar a Deus do céu, porque Deus do céu nos ama e ele vai abrir uma porta de emprego. Aí você arruma um emprego e aí no culto doméstico você fala, agora nós vamos orar agradecendo porque a gente pediu para o papai do céu dar um emprego e o papai do céu deu. Então agora a gente vai agradecer a ele. E aí, quando entra o salário, vem cá, filho, ó, a gente não orou para o papai do céu dar um emprego? Ó, então, vem cá, ó, me ajuda aqui, a gente vai colocar aqui o nosso dízimo. Por que dízimo, papai? Porque o nosso dízimo é a nossa forma de declarar que tudo que temos pertence a Deus. Então, a gente recebeu, Deus nos ordena, vamos dar o dízimo. Porque a nossa confiança vem de Deus. E o dízimo é que tudo pertence a Deus, sabe? Então, o seu filho vai vivendo com isso, vai aprendendo. Ele está no dia a dia ali aprendendo a adorar a Deus. Isso é adoração, tá? Isso é adoração, isso é vida de adoração. Isso é aprender a adoração como estilo de vida e não apenas como um ato de culto. Não apenas como um ato de culto. Tá? Você adora a Deus empregado, tendo um ótimo salário, você adora a Deus desempregado, clamando por uma oportunidade de serviço. Tá? Adoração. Então vamos lá, vamos caminhar. Qual legado? E aí o texto vai centrar em Noé, né?
O segundo parágrafo diz assim: Noé vivia em uma época em que a maldade e a corrupção dominavam a terra. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus, tornando-se um farol de retidão em um mundo mergulhado no pecado. A adoração a Deus nos capacita a sermos exemplos positivos em nosso mundo, assim como Noé foi na sua época. Né? Gênesis 6:5 diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É nesse contexto de corrupção generalizada que vive Noé. E Noé é um adorador a Deus. Isso já nos dá uma lição que a gente nunca pode culpar o contexto em que estamos pela falta da adoração. Você nunca pode botar a culpa, ai, Senhor, do meu ambiente. Ah, por que eu não adoro a Deus? É porque o ambiente em que eu estou é difícil. Não, querido. Você não adora a Deus porque não quer. Você não adora a Deus porque não crê. Você não adora, sabe? A gente nunca pode colocar a culpa do ambiente na nossa falha, na falha da nossa adoração. Tá? Porque todos os adoradores a Deus adoram a Deus num contexto ruim, num contexto negativo. A gente tem isso com Noé, a gente vai ter isso com Abraão. Abraão adora a Deus em Canaã, em que todas as nações ao redor dele são nações idólatras, são nações perversas. A gente tem a Moisés em meio a um povo impenitente adorando a Deus. Tá? Então, sempre a adoração. E nós mesmos, discípulos de Jesus, né? Jesus vai dizer, né? Eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Nós somos um farol no mundo em trevas. Nós somos chamados para adorar a Deus num contexto de adversidade. Tá? Então, cara, se você está falando que eu não estou adorando porque o contexto, o ambiente em que eu estou é um ambiente ruim, complicado, negativo, isso não é desculpa. Definitivamente não é desculpa. A adoração nos capacita a ser exemplos positivos em um mundo caído, em um mundo perverso, em um mundo corrupto. Certo? Aí a gente vai para os 3 pontos do nosso estudo. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O ponto 1, o título que ele colocou foi Adoração como alvo principal. A adoração a Deus como alvo principal. O ponto 2, adoração a Deus que se reflete na obediência. E ponto 3, talentos e habilidades para a glória de Deus. Tá? Vamos ao ponto 1, algumas reflexões aqui. A adoração como alvo principal. Depois eu vou comentar sobre esse título, tá? Eu não achei esse título legal. A ideia do título não é boa, e eu vou explicar por que essa ideia de adoração como alvo principal não é legal, tá? Não é que não é legal, na verdade é errada, tá? Na minha opinião, tá? Eu vou explicar depois, mas vamos chegar lá. Ele começa dizendo, acertadamente, a adoração não se limita a momentos de louvor na igreja, mas permeia cada aspecto de nossa existência. Tá? Aí a gente lembra de 1 Coríntios 10, 31, né? Em que Paulo vai dizer, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é fazer tudo para a adoração a Deus. O que é fazer para a glória de Deus? É fazer de modo que Deus seja glorificado. Tá? Isso é uma coisa boa. Tem muita gente que lê certas expressões na Bíblia e não consegue quebrar a expressão para ver o que ela quer dizer. Né, não consegue modular a expressão para realmente acessar o significado dela. Tá? Então, tem muita gente que não consegue captar essa coisa bem simples que eu fiz aqui. Tá? É fazer para a glória de Deus. O que é fazer para a glória de Deus? É fazer de modo que ao fazer isso, Deus é glorificado, tá? Então, cara, olha como é profundo esse negócio. Paulo está dizendo que eu devo comer, beber, fazer as coisas mais rotineiras, peculiares,
ou desimportantes da minha vida, que eu devo fazer todas essas coisas de modo que Deus seja glorificado. Como que Deus é glorificado? Através da minha postura. As pessoas, ao me ver como um crente em Cristo fazendo aquilo, elas vão, como dizer, elas vão entender, de alguma maneira, que é Deus na minha vida que me permite agir daquela forma. Elas vão saber que eu ajo dessa forma por causa de Deus. Entendeu? É por causa de Deus. Deus será glorificado. Deus ficará com os méritos da maneira pela qual eu faço aquilo. Tá? As pessoas, ao perceberem a maneira como eu ajo, até nas pequenas ações, elas vão saber, cara, ele faz isso porque ele é um servo de Deus. Ele faz isso porque ele é um discípulo de Jesus. Ele faz isso porque ele crê em Deus. Deus mudou a vida desse rapaz tanto que, olha só, até a forma dele comer, beber ou fazer qualquer coisa é diferente dos outros. Percebeu? Deus está sendo glorificado na forma de você fazer tais coisas, tá? Então, mas a ideia forte aqui, a ideia mais forte desse ponto 1 é essa aqui. A adoração não se limita a atos de louvor, tá? Adorar a Deus em todas as situações, lembra Noé, que num contexto de decadência, num contexto de totalmente negativo, ele ainda adora a Deus. E por quê? Aí ele coloca assim, ó, isso nos lembra o momento atual, porém o amor e a justiça de Deus permanecem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, são textos que destacam como Deus amou e demonstrou o seu amor por nós. Ou seja, nós reconhecemos que mesmo em situações difíceis, o amor de Deus permanece, tá? Eu anotei aqui do lado, assim, da minha revista, né? Eu adoro a Deus porque mesmo que eu possa não ver, o amor e a bondade de Deus duram para sempre. O amor e a bondade de Deus duram para sempre. Então, mesmo que eu esteja num contexto caído, perverso, corrupto, negativo, mesmo que eu esteja passando por uma situação tão crítica, hoje eu li, deixa eu ver aqui, Salmo 116, 10 e 11, se não me engano. Tem uma fala muito legal no 116, o salmista diz algo assim, tremendo. Ele fala assim, ó, eu criei, 116:10, Salmo 116:10. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Vou até riscar aqui para não esquecer. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Tá? Eu criei, ainda que estivesse muito aflito. Ainda que tenha dito em pânico ou precipitadamente ninguém merece confiança, a minha confiança em Deus permanecia. A minha confiança em Deus permanecia. Por quê? Porque eu sei que, como diz o Salmo, a benignidade do Senhor permanece para sempre. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor, como diz uma canção, eu esqueci o nome da banda agora, eu ainda creio, eu ainda adoro, eu ainda permaneço como adorador, tá? Noé demonstrava sua devoção a Deus através da sua conduta e estilo de vida. Aí vem uma expressão que é muito boa, mas muita gente apenas arranha a superfície dela, que é a adoração é um estilo de vida. A adoração deve ser um estilo de vida. Tá? A adoração não é atos de culto. A adoração não é cantar na igreja, não é orar na igreja, levantar. Não. A adoração é o que você faz todo dia, toda hora. É a maneira como você
se coloca diante de Deus no mundo em trevas, tá? A adoração é conduta, tá? Isso é crucial. E aí vem uma frase que é muito boa assim, né? Onde? Deixa eu pular aqui, depois eu volto. Confiança em Deus é algo que não pode ser fácil de dizer, mas difícil de praticar. Eu tinha até anotado aqui Salmo 116, 10 e 11, tá? Confiança em Deus é algo que pode ser fácil de dizer, mas difícil de praticar, né? É fácil falar da confiança em Deus. Confia em Deus, né? Cara, mas praticar isso, confiar em Deus de fato, é um ato de fé, pô. É um tremendo e poderoso ato de fé. Tá? É algo difícil. É o que a gente fala aqui do Salmo 116, 10, né? O salmista falando, eu criei, ainda que estivesse muito aflito. Agora, cara, experimenta crer no momento que você está muito aflito. É difícil. Experimenta crer no momento em que tudo está caindo ao seu redor. É difícil. Tá? No entanto, a história de Noé nos ensina que a confiança é fundamental para uma adoração genuína. Por quê? Porque a gente não está lá no culto adorando. A gente está adorando aqui, cara, na vida. Na vida, é com doença acontecendo, é com desemprego acontecendo, é com problemas acontecendo, é com as crianças se enchendo a paciência, sabe? É com tudo rolando. E a gente está adorando, tá? Eu anotei aqui na minha revista assim, ó, se os nossos atos de adoração ficam restritos ao tempo de culto público lá na igreja, nós não passamos de religiosos hipócritas. O que a gente chama de adoração não passa de mera religiosidade, de hipocrisia religiosa. O nosso culto é apenas uma encenação. Se a nossa adoração está restrita ao culto, a nossa adoração é falsa e o nosso culto é uma encenação. Numa palavra só, hipocrisia. Tá? O nosso culto público lá na igreja, no domingo à noite, ele é verdadeiro se o que a gente mostra naquele culto que dura 1h30 é também presente na nossa vida ao longo da semana. Qual é a conclusão disso? Qual é a aplicação prática? A aplicação prática é, meu irmão, se você passa a semana toda e você não ora, você não lê a sua Bíblia, você não canta louvores, o que você está fazendo no domingo à noite na igreja não passa de uma encenação. Não passa de religiosidade artificial, hipócrita e vazia. É isso. É por isso que muita gente chega na igreja de tanque vazio, como costuma se dizer, né? Nossa, eu precisava vir para o culto para eu ter um pouquinho de gás para a semana. Tá errado, meu irmão. Se você precisa ir para o culto para ter um pouquinho de gás para a semana, é que durante a semana você não está adorando coisa nenhuma. Você vive como um ateu, você vive como um incrédulo, de segunda a domingo, ou de segunda a sábado. E no domingo você veste a carapuça de crente, coloca a máscara de crente. Tá? A adoração, como fica claro aqui nesse primeiro tópico, ele é conduta, é comportamento, é estilo de vida, não é ato de culto. Tá? E aí, chego no ponto aqui de por que eu discordo do título A Adoração como Alvo Principal. Todo o ponto 1, ele vai falando disso, de adoração como comportamento, como estilo de vida, como conduta, tá? Aí no finalzinho aqui, no último parágrafo, ele coloca assim, ó: como cristãos, nosso alvo de vida é a adoração a Deus. E ele ainda coloca ainda a definição do dicionário Aurélio, né? Alvo é um ponto a que se dirige o tiro, mira, ponto de convergência, fito, intento,
O alvo é o que realmente queremos alcançar, tá? Eu acho aqui que os autores foram bem felizes aqui, tá? A adoração não é o nosso alvo de vida, tá? Pensa assim, um jogador de futebol, o alvo de vida dele é jogar? Não, pô. Ele já joga. Porque se ele não joga, ele não é um jogador. Sacou? Tá? É igual um pintor. O alvo da vida de um pintor é pintar? Não. Ele já pinta. Por quê? Porque se ele não pinta, ele não é um pintor. É a mesma coisa de um crente. O alvo da vida de um crente é a adoração? Não. Porque se ele não adora, ele não é um crente, ele não é um adorador. Tá? Todo crente genuíno é um adorador, não é o alvo dele. Ele já é. O alvo, a própria definição daqui, o alvo é o que está lá, o que você quer alcançar. Tá? Se você é um crente em Cristo genuíno, você já é um adorador. Você adora a Deus. Você pode adorar de forma imperfeita, de forma superficial, de forma não tão verdadeira, né? Você pode adorar de uma forma inconsistente, né? Uma adoração ainda imatura, uma adoração ainda muitas vezes movida, motivada por questões materiais ou carnais, tá? Mas você já adora. De forma imperfeita, sim, mas já adora. Qual então que seria o alvo? O nosso alvo é adorar melhor, tá? É adorar com mais profundidade, adorar com mais verdade, adorar cada vez mais em espírito e em verdade, adorar de forma mais verdadeira, de forma mais profunda, de forma mais honesta, adorar com mais coragem, adorar com mais constância, certo? O nosso alvo. A mesma coisa, um pintor. O alvo da vida de um pintor não é pintar melhor, é pintar com mais excelência, é pintar com mais beleza. O alvo da vida de um jogador é ser melhor, é dominar as técnicas do jogo cada vez melhor, de forma cada vez mais perfeita. Certo? Então é por isso que eu discordo aqui do título do ponto 1, falando da adoração a Deus como alvo principal, até porque esse não é o foco do tópico 1. O foco do tópico 1 é a adoração como estilo de vida, tá? Então, em vez de a adoração a Deus como alvo principal, ele poderia colocar a adoração a Deus como estilo de vida, a adoração a Deus como comportamento, a adoração a Deus como forma de viver, certo? É isso aí. Aí a gente vai para o ponto 2. Eu vou tentar ser mais ágil aqui, tá? Ponto 2. O ponto 2 é a adoração a Deus que se reflete na obediência. Ah, outra coisa. O tema da revista, a gente sempre volta ao tema da revista, tá? Falando agora especialmente para os professores de EBD. A gente volta ao tema para refletir acerca da questão aqui, ó. A adoração que produz exemplo. Como que a adoração como estilo de vida produz exemplo, tá? Porque é só a adoração como estilo de vida, como forma de viver, como comportamento, que produz exemplo. A adoração, vamos supor, uma adoração que se restringe ao culto público, ela não produz exemplo nenhum. Tá? O que vai produzir exemplo? O que vai fazer com que o Henrique, o meu filho Henrique, seja um adorador a Deus? É ele me ver adorando por 1h30 lá no domingo à noite na igreja, ou a forma como ele me vê adorando ao longo da semana, em meio às dificuldades e problemas, né, em meio à vida cotidiana e familiar. É aqui. Tá? É aqui. Não é o que acontece lá na 1h30 por semana na igreja. Tá? A adoração que produz exemplo é a adoração como estilo de vida. É a adoração que a pessoa vê você ali enfrentando todas as dificuldades e questões e vê você mantendo a chama da adoração acesa. Ela percebe, cara, isso é tremendo. Tá? É isso que vai realmente produzir
exemplo. Aí a gente vai para o ponto 2, né? A adoração a Deus que se reflete na obediência. E mais uma vez, é esse tipo de adoração que se reflete na obediência que produz exemplo, tá? Porque a adoração que consiste apenas em fala, né, da boca para fora, ela não produz exemplo. A adoração que produz exemplo é aquela adoração que te leva para a ação, que realmente você obedece a Deus e cumpre a vontade de Deus na sua vida. Se eu apenas falo do amor a Deus, ai, das belezas da adoração, se eu apenas falo que Jesus é lindo, 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 lindo és, isso produz algum exemplo? Não. A adoração que produz um exemplo é uma adoração que extrapola ou que se reflete na obediência. Na obediência, tá? E aí, o estudo aqui vai trazer algumas questões bem interessantes, né? E ele fala que a obediência a Deus deve ser incondicional, tá? Deus pede para Noé uma coisa totalmente maluca, totalmente estranha, que Noé nunca tinha visto. Deus fala de chuva. Deus manda o cara construir uma arca. Perdão, uma arca. Como assim? Tá? Imagina quantas perguntas Noé teria para Deus. Mas a grande questão é que Noé vai lá e faz. Noé 6:5. Gênesis 6:5, tá? 6 não, 7. Gênesis 7:5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Deus mandou e Noé foi lá e fez. Noé fez, tá? É isso. Isso é obediência. Isso é obediência, tá? No terceiro parágrafo, no meio do terceiro parágrafo do ponto 2, destaca assim: todo pai sabe que a obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Obediência tardia é uma rebeldia, tá? Obediência tardia é uma rebeldia, tá? Então, eu tenho obedecido a Deus, o que vai realmente produzir exemplo na minha forma de adorar é se eu tenho de fato sido obediente a Deus, tá? E aí falando mais uma vez para crianças, eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo têm filhos. Cara, é muito claro no que os nossos filhos devem nos obedecer, tá? Então você manda o seu filho, né, a sua criança, ó, vai escovar os dentes. É muito fácil ele perceber se ele está obedecendo ou não. Se ele foi e escovou os dentes, ele obedeceu. Se ele não foi escovar os dentes, ele desobedeceu. Tá? Agora, pensa isso no nosso caso. Como que você mostramos a nossa obediência a Deus? Você já pensou nisso? Porque é a nossa obediência que produz frutos. Tá? É a nossa obediência que realmente diz se somos adoradores ou não. Tá? O adorador é aquele que obedece, é aquele que cumpre. Tá? Jesus vai dizer que amar a Deus é obedecê-lo. Adorar a Deus é obedecê-lo. Tá? Então, como que nós mostramos para os nossos filhos que nós obedecemos a Deus? O que seria o equivalente a escovar os dentes no nosso relacionamento com Deus? Tá? Isso é importante a gente pensar. Porque a gente precisa mostrar para os filhos que, ó, filho, o papai, assim como você obedece ao papai, o papai obedece ao papai do céu. Eu imagino que o seu filho pergunta, como, pai? Como que você obedece? Porque eu obedeço o Senhor quando eu vou escovar os meus dentes que você manda. Mas quando o Senhor obedece? Tá? Então a gente precisa ter isso muito claro. Eu obedeço a Deus fazendo assim. Eu obedeço a Deus tratando a sua mãe dessa forma. Eu obedeço a Deus dando o meu dízimo. Eu obedeço a Deus lendo a minha Bíblia. Eu obedeço a Deus fazendo orações constantes. Eu obedeço a Deus tratando bem
mesmo as pessoas que me tratam mal. Papai, porque Jesus ordena que a gente faça isso. Eu obedeço a Deus, tirando a parte do meu dinheiro e dando os missionários. Eu obedeço a Deus, sabe? E aí você pode listar uma infinidade de coisas para que os seus filhos também percebam que a sua adoração não é apenas cantar na igreja. Você adora a Deus obedecendo-o, fazendo a vontade dele, tá? E é essa percepção que vai produzir exemplo. Que vai fazer o seu filho, não é só eu que tenho que ter obediência nessa casa. Porque às vezes parece, né? É só as crianças que têm que obedecer. Os adultos cresceram, né? Eu imagino alguma criança até falando, eu tô louca para eu crescer para não precisar obedecer mais ninguém. Não é? Eu vou crescer que eu não preciso obedecer mais nada. E você mostra não, tá? O papai também, assim como você obedece o papai em todas as coisas, mesmo nas coisas mais básicas, como escovar os dentes, tá? O seu papai e a sua mamãe também obedecem ao papai celestial. Certo? A obediência imediata lhe ensinará muito sobre Deus, muito mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões públicas, tá? Todos os nossos atos de obediência a Deus são atos de adoração. Como que nós adoramos a Deus? Cantando, sim, mas adoramos a Deus principalmente e, antes de tudo, obedecendo. Se eu não obedeço a Deus, todos os atos de adoração que eu possa ter são nulos, são anulados. Certo? Isso precisa ficar muito claro. Tá? Se eu não tenho tido uma vida de obediência, essa rebeldia anula toda e qualquer validade de qualquer ato de adoração que eu tenha tido. Para fechar, ponto 3, talentos e habilidades para a glória de Deus. Tá? Eu adoro a Deus e a minha adoração produz exemplo na medida em que eu uso os meus talentos e habilidades para a glória de Deus, na medida em que eu trabalho. Tá? Esse tema aqui, o título do tópico 2 ficou bacana, ficou muito bom, mas o título do tópico 3 também não está errado, mas ele podia ser bem melhor. Tá? Podia ser assim, adoração que produz exemplo é a adoração que se manifesta em serviço. A adoração que produz exemplo é a adoração que extrapola as nossas palavras, as nossas declarações de amor, sabe? A adoração que adora a Deus é uma adoração que se torna serviço. É quando você trabalha, é quando você bota a mão na massa, tá? Noé adora a Deus construindo a arca. Construindo a arca, tá? Então, é quando nós colocamos os nossos dons, os nossos talentos, a nossa habilidade, a nossa disposição para a glória de Deus. E isso influencia as pessoas à nossa volta. Tá? A pessoa vê você lá colocando os seus dons, seus talentos, sua habilidade, e ela é motivada a fazer isso também. Ela é motivada a levar isso também. Tá? Eu me lembro que eu era moleque ainda, eu devia ter uns 9 anos, eu não tinha batizado ainda. E eu lembro que eu cheguei na igreja e vi uma garota, mais ou menos do meu tamanho, lá na frente da igreja, dirigindo o culto, fazendo alguma coisa assim. Eu lembro que eu fiquei injuriado, né, porque a minha mãe falava que eu já tinha vontade de fazer as coisas na igreja, mas minha mãe falava que eu era muito pequeno ainda, né? E eu lembro que eu falei para minha mãe, né? Mas mãe, ela é do meu tamanho, ela já está lá, né? Aí a minha mãe falou, ela é do seu tamanho, mas ela é mais velha, Hilton, né? Ela só é baixinha, né? E tudo. Mas eu vi as pessoas fazendo as coisas e eu queria fazer também, né? Eu queria usar também os meus dons, os meus talentos. Nem tinha dom, talento, nada, né? Só tinha vontade, né? Mas já conta, já conta. E por que eu queria? Porque eu via outras pessoas fazendo, tá? Então, quando as pessoas nos veem usando dons, talentos, habilidades, disposição, isso motiva outros, tá? Isso motiva outros. Então, a nossa adoração precisa
ser refletida no nosso serviço. E eu até ousaria dizer que se ela não se reflete no nosso serviço, ela provavelmente não é uma adoração legítima. Tá? Porque lembra que a gente falou antes? A adoração é comportamento, a adoração é estilo de vida, a adoração é atitude. Tá? Então, a nossa adoração, né? E aí, lembra mais uma vez, 1 Coríntios 10, 31, em que Paulo vai falar, pai, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo bem que aqui o foco de Paulo aqui é falar de, mesmo nas pequenas coisas, tudo que você fizer, tá? Faça de modo que Deus seja glorificado. Use todas as oportunidades que você tem. A gente pode entender esse versículo nessa perspectiva, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, né? Paulo estaria dizendo, use todas as oportunidades que você tem para fazer com que Deus seja glorificado. Vai comer? Faça isso de modo que Deus seja glorificado. Vai tocar um violão? Faça isso de forma que Deus seja glorificado. Tá? Vai pintar um quadro? Faça isso de forma que Deus seja glorificado. Tá? Então, usa. E aí, os talentos, as oportunidades, as suas capacidades, os seus aprendizados, de modo que Deus seja glorificado. E aí ele volta a um ponto que a gente já deixou bem claro, que é a adoração a Deus não está restrita a atividades religiosas, mas se estende a todas as áreas da vida. Tá? Se você vai fazer tudo, né? Uma boa referência aqui é o filme, como é que é o filme, gente? Carruagens de Fogo, tá? Que trata isso de uma forma bem interessante. Carruagens de Fogo é um filmaço, assim, ganhou o Oscar de melhor filme, tem uma trilha sonora fantástica, maravilhosa, uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema, tá? Procura, você vai gostar de ver, tá? E tem uma parte que um dos personagens fala para outro, né? Eu glorifico a Deus pregando o evangelho, mas eu também glorifico a Deus correndo, né? Que ele é um atleta olímpico, tá? Ou glorifico a Deus descascando batatas, né? Todos os recursos, habilidades, oportunidades, serviços que me vier à mão para fazer, eu posso fazer de forma a glorificar a Deus. Ou seja, eu posso fazer de forma como um adorador. Eu posso transformar isso num ato de adoração. Tá? Então, eu posso tanto glorificar a Deus descascando batatas ou pregando um sermão. Cantar um louvor na igreja, no culto de domingo à noite, não é mais espiritual, não é mais adoração do que limpar uma casa, do que passar o pano no chão, tirar a poeira dos móveis numa casa, tá? Tudo está relacionado à sua atitude de coração. Se você faz isso para Deus ser glorificado. Às vezes, tirar a poeira dos móveis pode ser adoração, enquanto cantar no culto de domingo à noite não é adoração, tá? E é essa adoração genuína que vai produzir exemplo, que vai fazer com que outras pessoas também queiram adorar a Deus, tá? E aí a gente volta ao nosso ponto inicial, tá? Que exemplo que a nossa adoração vai produzir? Que exemplo nós queremos? A gente quer que as pessoas passem a adorar a Deus exatamente como que nós adoramos? Não. A adoração é uma expressão também individual, pessoal. Cada um pode manifestar a adoração de uma forma. Mas a grande questão é a nossa paixão de adorar a Deus de forma genuína, de forma verdadeira, em espírito e em verdade. Uma adoração que se reflete naquilo que a gente faz, na maneira como a gente se interage com os outros, na maneira como a gente reage aos problemas, na maneira como a gente lida com as adversidades no dia a dia, na maneira como a gente se empenha em obedecer a Deus em todas as coisas, na maneira como nós usamos as oportunidades, talentos e serviços que vêm à nossa mão para fazer, de modo com que Deus seja glorificado. É isso que vai motivar outras pessoas a também adorarem a Deus como nós adoramos. É isso aí. Esse é o nosso comentário. Ficou bem longo de hoje,
Tá? O último ficou em 20 e poucos minutos, esse aqui vai ficar bastante, tá? É isso aí, eu espero que você ouça, tá? Fica longo, qualquer coisa coloca aqui, vem aqui no YouTube, coloca lá 1,5x ou 2x para falar bem rapidinho, tá bem? Mas eu espero que esse meu comentário aqui possa abrir os seus olhos, possa fazer você perceber algumas coisas e possa enriquecer o seu estudo dessa lição. Domingo, às 5h30 da tarde, na igreja, a gente se reúne para conversar sobre esse estudo aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe.